Olha só. Cláudio Castro deve renunciar ao mandato para evitar ser cassado pelo TSE. O objetivo é disputar o Senado, mesmo com pendência judicial. Explica aí, Fernanda. Já é dada praticamente como certa essa renúncia, viu, Amadeu, do governador Cláudio Castro, porque ele quer tentar evitar essa cassação. Para isso, essa semana, ele esteve aqui em Brasília, tentando conversar com advogados para buscar adiar o máximo possível a retomada desse julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral em relação à acusação de abuso de poder político e econômico com a contratação de servidores, tanto pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quanto pela CEPERJ, a Companhia de Pesquisas e Estatísticas do Rio de Janeiro. E aí, agora que conversou com advogados, Cláudio Castro já chegou no entendimento de que a cassação dele é praticamente certa, porque já há 2 ministros que votaram a favor dessa cassação. A relatora já votou, a relatora do TSE, Isabel Galotti, e também o ministro Antônio Carlos Ferreira seguiu o entendimento dela pela cassação de Cláudio Castro, do ex-vice-governador Tiago Pamplona e também do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afastado, Rodrigo Bacelar. Então, há sim um entendimento para que haja essa cassação. Como o julgamento tende a ser retomado na próxima terça-feira, ele não conseguiu fazer esse adiamento para abril, então o objetivo de Cláudio Castro agora realmente é se afastar até no máximo segunda-feira. Com isso, ele vai ser candidato ao Senado, mesmo que ele seja candidato através de uma liminar, né? Então ele seria um candidato sub júdice e ficaria com esse possível mandato de senador à disposição da Justiça, que iria julgar se ele iria permanecer no Senado ou não. Então, a estratégia dele vai ser justamente renunciar ao cargo de governador, evitar uma possível cassação e ser candidato com uma liminar na Justiça, liminar a essa que já está sendo preparada pelos advogados de defesa do governador Cláudio Castro. Então, ele não vai desistir de ser candidato ao Senado. É o seguinte, eu ouvi hoje o advogado, jurista Marlon Reis. Ele foi um dos autores da lei da ficha limpa. Ele falando sobre esse caso, Cláudio Castro, ele disse o seguinte: nós fizemos constar na lei que, mesmo renunciando, ele segue inelegível. Para evitar o que aconteceu no passado. Quando estava perto de ser cassado, o cara renunciava, era eleito, depois zerava o mandato. Então, segundo Marlon Reis, jurista, repito, um dos juristas que escreveram a lei, redigiram a lei da ficha limpa, o Cláudio Castro, mesmo renunciando, seguirá inelegível. Mas ele deve estar escorado em pareceres aí de advogados graúdos do Distrito Federal para fazer o que está fazendo doutor Francis Teixeira. Olha, Amadeu, e é preciso que se faça cumprir a lei, porque é comum, como você citou outrora, vários políticos que estavam ali no encaminhamento para uma cassação, eles renunciavam para poder concorrer a outros cargos, e a Justiça precisa brecar isso, precisa fazer valer a lei, porque é comum acontecer no Brasil aquele jeitinho, quando o político é eleito, assume o mandato, e para evitar um turbilhão de conflitos políticos ou uma crise entre os poderes, se dá um jeitinho e vai se arrastando esses processos com a barriga. Então, no caso do Cláudio Castro, que a gente espera que isso não aconteça. E é incrível também que hoje é dia de São José, 19 de março. Aliás, hoje choveu, teremos boa colheita. Hoje choveu, boa colheita. Tem que chover no dia de São José para ter safra boa. E hoje, aqui na região de Teresina, choveu. Mas é o seguinte, voltando aqui ao Cláudio Castro. Hoje, dia 19 de março, o cara foi eleito em 2 de outubro de 22. Quer dizer, olha o tempo, o cara tirou o mandato quase todo. Vai tirar o mandato quase todo. Segundo o relator do caso dele no TSE e 2 ministros do TSE, ele roubou, foi corrupto, comprou o mandato e tirou 3 anos e 3 meses, Denis. E essa é a preocupação, viu, Amadeu? Porque
muitos dos políticos, e você bem destacou a questão da lei da ficha limpa, mas infelizmente por conta justamente dessas manifestações jurídicas, né, de advogados, acaba protelando processos, como a gente vê não só nesse caso do Cláudio Castro, mas de muitos outros políticos. E também até de uma certa forma, Amadeu, vai imbricar, mesmo com essa investigação com relação ao caso Márcio, de muitos políticos que possam ter relação direta com esse caso e que não que serão candidatos nessa eleição de 26. E possivelmente a gente deva passar aí mais 4 anos nessa mesma condição que você acabou de apontar. E se eles não deverão ser julgados, nesse caso Márcio, não tem como julgar agora a tempo da eleição, de impedi-los de disputar a eleição. Olha só a complicação que o país vai ter. E aí, se alguém se elege senador, são 8 anos sem mexer, porque enquanto ele estiver no mandato, ele está zerado, só poderá ser destituído ou cassado por atos durante o mandato. Antes do mandato, só quando terminar o mandato, só daqui a 8 anos. Agora eu tenho uma dúvida, uma pergunta. Tira a dúvida com a Fernanda agora, por favor. Meu oráculo, Fernanda Duarte. Vamos lá. O Cláudio Castro é cassado. Ou renuncia, enfim. O vice-governador, que é secretário estadual do Meio Ambiente, o Pamplona, também vai ser cassado, que é a cassação da chapa. Aí assume o presidente da Assembleia, mas ele está afastado. Vai sobrar para o presidente do TJ, está afastado também. É o presidente em exercício da Assembleia, né? Então, que assume. Porque tá todo mundo, vai todo mundo, passa a faca em todo mundo. Quem assume inicialmente é o presidente, é o vice-presidente da Assembleia, porém, o TSE determina que tem que ser feita uma nova eleição, uma eleição indireta, que vai contar com votos dos deputados estaduais, e com isso é determinado um mandato tampão que vai ficar até a eleição do próximo governador por eleições diretas. Vai ser confusão lá, porque se o cara foi eleito governador tampão, mas ele não pode se candidatar a deputado, só a reeleição. É confuso, mexe demais com o tabuleiro carioca. Ele é do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Fernanda Duarte, e até amanhã. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Olha só, o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé conta com 13 novas suítes preparadas para acolher você em um dos momentos mais especiais, o nascimento de um filho. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Vai lá, França, o que você traz aí pra gente? Governo de São Paulo, Amadeu, em jogo. Chapa de Tarcísio